Bom, e agora você confere uma entrevista especial com Renato Franklin, CEO da Casas Bahia, porque o âncora do CNN Money, Fernando Nakagawa, conversou com ele sobre o impacto dos juros altos no varejo brasileiro. Franklin também falou da expectativa para a venda de televisores neste ano de Copa do Mundo e da presença cada vez maior de produtos chineses nas lojas da companhia. Vamos ver? Continuando a nossa série de entrevistas especiais aqui do CNN Money, hoje a gente conversa com Renato Franklin, CEO das Casas Bahia. Renato, obrigado por estar aqui com a gente no segundo ano seguido. 2025 definitivamente foi um ano de transformações nesta empresa, que é um dos nomes mais tradicionais do varejo. Tem dono novo, tem conversão de debêntures em papel. Como começar o resumo deste ano para a companhia? É isso, né, Nakagawa? Primeiro, prazer estar aqui com você, esse quadro que traz tanto conteúdo. A gente é telespectador e de vez em quando consegue estar aqui para trocar ideia. Acho que é o ano, como você colocou, um ano muito intenso. Acho que o cenário macro ainda bastante desafiador, gerando pressão em cima de todos os negócios. No varejo não é diferente. E a pressão tem esse lado positivo, né? Ela obriga a gente a encontrar novas alavancas de eficiência operacional, de estrutura de capital, para tornar a companhia mais leve, mais ágil e conseguir estar superando obstáculos. Acho que começar aqui, né? Acho que o lado operacional, a gente conseguiu entregar um crescimento muito bom. Então, o crescimento de vendas ajuda na alavancagem operacional, com margem. Então, a gente foi crescendo tanto no e-commerce quanto loja física em todos os trimestres e acima dos nossos pares. E não adiantava fazer isso sem mexer na estrutura de capital. Então, conseguimos fazer a antecipação da conversão, né, lá atrás, no meio do ano, da segunda série de debêntures da companhia, 1,6 bilhão de reais, e depois, no final do ano, fazendo mais um movimento, desalavancando completamente a companhia, uma transformação da estrutura de capital. Se a gente comparar com a nossa conversa há um ano atrás, a gente termina com um balanço muito mais forte, uma companhia preparada para 2026, que ainda vai ter um cenário duro, mas que já começa a mostrar sinais positivos que pode ter uma reversão de tendência a partir do segundo semestre. Então, olhando para este novo momento da companhia, um acionista de referência novo e uma estrutura de capital muito mais enxuta de fato. O que vem a partir daí? O que é o novo acionista? Que não, nem é tão mais novo assim, né? E com essa estrutura melhorada de capital. O que é essa nova Casas Bahia a partir daí? Acho que o Grupo Casas Bahia, né, ele tem suas marcas tradicionais e está aqui há décadas. E sempre, né, o questionamento de todos os stakeholders, tanto no mercado de capitais, quanto a parte de crédito, quanto fornecedores, é continuidade estratégica, continuidade do plano de negócios e tal. A gente está performando bem e essa estabilidade tem valor. A entrada da Mapa como acionista, ela traz essa estabilidade na governança, né? A gente fortaleceu a governança da companhia, então, fortalecendo os órgãos de controle, como o Conselho de Administração e os comitês, mantendo membros independentes no Conselho de Administração, nos comitês, com uma governança muito sólida. Isso dá para a gente, né, mais tempo para focar na operação. O mandato do novo acionista é contribuir com essas alavancas de estrutura de capital, contribuir para a gente ter realmente condição de executar um plano estratégico, continuar liderando o mercado nas categorias core, que a gente chama, né, que é eletrodoméstico, tecnologia, imóveis, e realmente ter paz para poder trabalhar, focar nesse dia a dia nosso. O varejo, né, é bem dinâmico, você tem que ter tempo para tocar todo dia, fazer uma promoção. O cliente quer ver coisa diferente todo dia. Então, trazer bastante inovação, bastante produto novo e sempre com call to action que faz aquele impulso de converter aquela consideração em realmente uma venda. Renato, essa transformação que você menciona, olhando em perspectiva, dando 3 passos para trás, no passado recente do varejo brasileiro, talvez assim, a gente tem 2 casos de grandes transformações, de grandes desafios que executivos pegaram, que foi o teu mandato, e um outro, que é o caso conhecidíssimo da Americanas. Você considera que a tua jornada neste mandato, quando te botaram esse crachá, você executou quanto disso? Porque foi uma baita transformação que a gente observou ao longo dos últimos meses. Quanto da jornada está concluída? Eu acho que a jornada no varejo ela nunca é concluída, né? A gente, quando chegou em 23, tinha um plano, o CB 2025. Então, esse CB 2025 está entregue.
Mas, se a gente olha, né, para o que a companhia precisa, como o macro se deteriorou um pouquinho, então quando a gente fez lá em 2023, a previsão era o juros de 10%, a gente está com juros de 15%. Então a gente precisa de um EBITDA mais alto, de uma margem operacional mais alta, para poder compensar esse custo financeiro das operações, do negócio do dia a dia, do working capital da companhia, né? Até a operação de crédito da companhia, que a gente tem que fazer o funding desses recebíveis e todo o capital de giro da companhia. Então a gente acha que está num 70% concluído. Acho que a parte de estrutura de capital, movimento já feito, então, resolvido aqui um pedaço grande e importante, que nos dá fôlego e dá capacidade para continuar avançando no operacional. E agora sim é monetizar alguns ativos da companhia, que com essa estrutura mais leve, com mais credibilidade no mercado, as condições de monetização são muito melhores para a companhia, então nos permite avançar com essa monetização, trazendo caixa para a companhia. E do ponto de vista do fluxo e do ponto de vista de caixa, aquela grana que estava sendo alocada para pagar serviço da dívida vai para onde a partir de agora? A gente ainda tem bastante coisa, né? Ainda é uma fase de muita disciplina de alocação de capital. Então a gente tem que continuar melhorando mais, tem apostas seletivas, então estamos crescendo sim em algumas categorias, mas sempre olhando para aquela categoria que a gente consegue gerar valor. Então, o que sobra na última linha, tirando o custo de capital, tirando o custo de financiamento do consumidor, sobra na última linha uma boa margem de contribuição. Então, a gente tem crescido. Ano que vem tem Copa do Mundo, né? Então, que ajuda, traz uma demanda extra de televisão. A companhia é líder na venda de televisores há muito tempo, tanto em loja física quanto no e-commerce. Então, traz um crescimento aqui importante. E tem também alguns fatores positivos no macro, né? Como a isenção fiscal para grande parte da população, que é o público cliente da Casas Bahia, né? E que isso traz um pouquinho mais de propensão ao consumo. Então a gente quer aproveitar isso, investindo muito nas lojas físicas e no nosso aplicativo próprio, nossos canais próprios, além de canais de terceiros, crescendo todos os canais de venda. O que tem pela frente agora é crescer um pouco mais a venda e com muita disciplina, melhorando um pouquinho a eficiência operacional da companhia de forma gradativa a cada trimestre. Bacana. Então, já que a gente falou dessa grande transformação estrutural, né, falando de capital, vamos falar um pouco da coisa operacional ainda olhando para trás, olhando para 2025. Você mencionou, né, que é um ano que, em termos macroeconômicos, a gente poderia estar melhor. É verdade que estamos crescendo, em desemprego super baixo, aumento de renda, inflação menor, mas com Selic a 15. Isso. Como é que esse jogo de fatores que jogam de maneira contraditória impactou aqui no teu negócio? Ele impacta de diversas formas, né? Vamos pegar que a gente tem aqui vários negócios, então consegue enxergar diferentes prismas do impacto macroeconômico. O primeiro deles, o varejo de loja física, onde o crédito é muito importante, né? Então a gente tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil, 26% das vendas dessas lojas é através do nosso crediário. O crediário bateu recorde, então na Black Friday fizemos um valor superior ao ano passado, crescendo o fornecimento de crédito para o consumidor, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma demanda represada que mais gente gostaria de ter comprado e não conseguiu pelos fatores de juros que tem hoje. Então, o valor da parcela fica muito alto para o consumo. Outra coisa que afeta é o macro, um pouco mais desafiado, nos deixa muito conservadores. Então, no caso de alongamento das parcelas, quando você simula 12 vezes ou 24, no 24 vezes a gente embute um pouco mais de risco de crédito e acaba aumentando o custo para o consumidor, porque eu tenho mais inadimplência nesses créditos mais longos. Então, afeta no crédito, sem dúvida nenhuma, dava para ter feito muito mais venda através do crédito se a gente tivesse um macro um pouco melhor e a gente espera ter alguma melhora ao longo de 26 com a redução gradativa de queda de juros. Quando você fala macro, é juro, porque os outros indicadores estão positivos, né? Tipo, desemprego baixo, renda, é juro que de fato acaba afetando a tua inadimplência. Sim, porque o juros muito alto, né? E aí, quando a gente pega outros negócios da companhia, como por exemplo a fábrica nossa de imóveis, ele deixa a gente mais restritivo quanto a investimentos. Porque o custo de capital é alto, então são poucos projetos que você consegue realmente ter um retorno acima desse custo de capital. Quando você tem menos investimento, aumenta o risco de desemprego. Quando a gente olha os indicadores, né, os indicadores macroeconômicos, eles mostram realmente a massa salarial robusta, consistente, o emprego consistente. Mas é uma parcela da população que é medida por esses indicadores. Então a gente tem muito sempre um conservadorismo, porque você não consegue prever como é que vai estar esse público consumidor daqui 3, 6 meses. Então, quando você dá o crédito, você parte do pressuposto, dada a agenda fiscal e dados os desafios macroeconômicos, que pode sim ter algum imprevisto na vida desse consumidor. Quando a gente tem o macro melhorando, juros caindo, mais propensão a investimento,
é mais protegido essa estabilidade de renda do consumidor. E aí eu consigo, sim, fazer apostas um pouco mais agressivas no crédito, ter mais disponibilidade de crédito para o consumo, e isso estimula muito o consumo. Tanto que, quando eu olho para 2025, né, quem mais sofre é a loja física, que tem um consumidor que depende mais de crédito. Quando você olha para o e-commerce, que tem uma base, um público consumidor que está um pouco acima da pirâmide, é menos dependente de crédito, esse público, o consumo cresceu bastante. Claro que UX, novas tecnologias, novas ferramentas de awareness, o nosso CRM que evoluiu bastante e acho que tem tudo a ver com o momento atual, né? Todo o varejo, toda a indústria passa por um momento que essas ferramentas de inteligência artificial permitem você chegar no consumidor de maneira muito mais eficiente, muito mais assertiva. Isso tem trago muito ganho de crescimento para o nosso e-commerce. Mas, com a recuperação do macro, a gente deve ver uma recuperação mais forte do canal Lojas Físicas. E o que dá para dizer nesse começo de 2026, que a gente está entrando, como é que estão os indicadores de inadimplência na tua carteira? Perfeito. Nossa carteira, a gente conseguiu estabilizar esses indicadores. Então, o indicador macroeconômico, se a gente pegar do Banco Central de inadimplência, seja cartão de crédito parcelado ou cheque especial, ele piorou 300 bips. Então, a inadimplência era 10% no cartão de crédito, 11% no cheque especial. Isso subiu para 13%, 14%. O nosso ficou estável. A gente estava em 9 há um ano atrás, quando a gente conversou. Hoje a gente está em 8,5, over 90. Tá? Então, atrasos acima de 90 dias para ambos os indicadores aqui. Então, a gente está estável, mas não significa que não piorou. Quando eu olho em cada rating, teve piora também nos nossos consumidores. A questão é que a gente foi aumentando o conservadorismo a cada mês, então reduzindo a disponibilidade de crédito para manter a inadimplência controlada. Então, aqui tem uma evidência clara do potencial de crescimento da companhia, quando a gente consegue ter um macro um pouco melhor, uma queda de juros confirmada, porque essa tendência existe, mas ela sempre pode ser adiada, né? A gente tem uma expectativa grande de começar a ver os juros cair e poder aí sim disponibilizar mais crédito para o consumidor, para ele poder comprar uma TV grande, colocar na sala para ver a Copa do Mundo, a gente aumentar as vendas da companhia, melhora a margem operacional, com isso você consegue também trazer mais benefícios para os nossos clientes. Então, falando de 26, Renato, pensando que a gente vai ter entre os grandes, as mega tendências, temos a Copa do Mundo, temos muitos feriados prolongados, né, o que acaba prejudicando o fluxo na rua e tal. Temos isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e aquela escadinha para os 7 mil e pouco, e expectativa de queda de juros em algum momento do primeiro trimestre. Juntando tudo isso, 26 pode ser melhor que 25? 26 tende a ser um ano melhor do que 25. Se a gente pegar alguns indicadores, né, pegar, por exemplo, televisão, que a gente tem Copa do Mundo. A última Copa do Mundo, o Brasil vendeu mais ou menos 10 milhões de televisões. A projeção de mercado para 2026 é que a gente venda 12 milhões de TVs. Então é 20% melhor do que a última Copa. O que deve acontecer ao longo de 26 é o segundo trimestre, a Copa esse ano é no meio do ano, né, então o segundo trimestre deve ser mais forte para a TV. Isso cria, né, um desafio para o segundo semestre, porque tem uma antecipação de compra para poder manter, mas deve ter um crescimento nessa categoria. Existe uma deflação, né, nos itens de tecnologia, porque a tecnologia evolui muito. Então, cada vez que você vai na loja, você compra um celular mais barato, com mais memória, com mais coisa, a televisão é a mesma coisa. Mas a gente tem também outro fator macro global, que é a questão dos chips de memória, né? A inteligência artificial está consumindo muito chip. Isso vai impactar a indústria de celular e de televisão. Na televisão, o custo desse chip para as telas pequenas, ele acaba dificultando a ter margem positiva. Então, a gente deve ter uma redução no volume de telas de 32 polegadas e 43 polegadas e um aumento nas telas maiores, que, por um lado, acaba tendo investimento da indústria para trazer um produto muito competitivo com uma tela grande, e aí ajuda a gente a realizar o sonho de todo mundo para trazer uma tela que tem mais aquele impulso, né? Você olha na loja e vê uma tela muito grande e fala, pô, posso pôr essa tela na minha casa e custa hoje muito mais barato do que custava 2 anos atrás, e aí você cria uma propensão ao consumo. E para além do calendário Copa do Mundo, como é que essa história do novo imposto de renda vai afetar o grupo? Porque é uma parcela da população, você mencionou isso, muito propensa a consumo. Será que é um consumo de carrinho de supermercado ou um consumo de crediário? A nossa expectativa, né, quando eu olho para os indicadores dos nossos consumidores, o endividamento das famílias aumentou muito. Então, acho que parte desse incentivo ele vai vir para a redução do endividamento das famílias. Isso que eu gostaria de ver. Eu acho que o mais saudável é a gente ter uma redução do endividamento. Isso vai me permitir disponibilizar mais crédito, vai permitir
com que o consumidor consiga fazer a sua compra, parcelando, tem condições de pagamento muito facilitadas para poder caber no orçamento do cliente, e isso sim pode gerar um consumo mais saudável. Ainda tem os riscos, né, que os riscos são aqueles drenos de poder de consumo da população. Acho que a alimentação é saudável, o pessoal tem que fazer, mas tem outros casos, né, como as bets e outros negócios que acabam atraindo bastante o consumidor com aquele dinheiro extra para tentar recuperar mais dinheiro e pagar sua dívida. E aí é que eu acho que tem um papel de todo mundo da sociedade brasileira, de educação financeira, de como alocar o seu dinheiro com responsabilidade, como fazer suas contas e comprar aquele produto que cabe no orçamento, numa forma de pagamento que cabe no seu orçamento, para que as famílias não aumentem seu endividamento e não corram riscos desnecessários. Renato, você falou muito de custo de capital e na tua gestão o grupo tem sido um emissor cada vez mais presente de FDIC. Dá para pensar Casas Bahia como um grande emissor de direito creditório a partir deste momento em que a empresa tem uma nova estrutura de capital? Vocês vão ser uma maquininha de FDICs? Eu acho que o FDIC ele é uma estrutura bastante eficiente para alguns negócios da companhia, né? Você consegue fazer um funding só para, acho que duas coisas que eu gosto no ecossistema de varejo, né? Porque o varejo é um negócio de grande escala, mas com margem muito baixa. E o negócio de crédito para consumidor ou para fornecedor, ele tem bastante rentabilidade. Então, a cadeia de fornecedores, principalmente no macro desafiador como esse, ela tem necessidade de capital de giro. E, normalmente, como você tem que dar um prazo de pagamento longo para os clientes, você acaba tendo um prazo de pagamento também longo com os fornecedores. Então, existe um interesse de antecipação desses recebíveis, da mesma forma que quando eu financio para o cliente, eu também quero antecipar esse recebível. O FDIC, ele traz uma proteção para o investidor, porque você consegue segregar fundos, então ele é um instrumento onde o investidor consegue investir, ter uma rentabilidade pré-fixada, ou pós-fixada, dependendo da estrutura, bastante atrativa e com bastante proteção. Então ele tem sido realmente, a gente tem recebido demandas cada vez maiores, fizemos alguns FDICs, tanto para crediário quanto o FDIC para risco sacado, que tem operado muito bem e acho que é uma tendência nos varejos, nos e-commerces de forma geral. Ou seja, é uma maneira relativamente segura e conhecida de aumentar a margem. É isso, porque você acessa mercado de capitais, né? Tudo é oferta e demanda. Então, quando você faz uma operação bilateral com um banco, a oferta é apenas daquele banco. Quando você lança um FDIC, você abre para o mercado, então vários fundos podem aportar, investidores institucionais podem apertar, investidores profissionais. Então, dependendo da estrutura do seu FDIC, você endereça aqui um mercado muito maior, um mercado investidor muito maior, trazendo uma redução nos spreads de custo de capital da companhia e, com isso, melhora a margem na última linha. Renato, você lidera uma empresa que está no imaginário de boa parte da população brasileira por ser uma porta de entrada para crédito, muito antes dessa história de telefone celular, de banco digital, e também uma porta de entrada para o consumo. Diante deste cenário, qual é que continua sendo o papel da loja física para o Grupo Casas Bahia, mesmo com toda essa tecnologia por aí? A loja física ela é cada vez mais importante, né? Porque para comprar um bem de valor agregado alto, como R$3 mil, R$4 mil, uma geladeira, uma televisão, uma máquina de lavar, um celular, o cliente gosta de olhar o produto. Então, ela funciona como um showroom da indústria e isso a gente monetiza através de retail media. Então, a indústria investe para ter o seu produto demonstrado ali para o cliente. Segundo, o cliente gosta de conversar com um especialista. Então, os nossos vendedores e nossos gerentes, eles têm, na média, mais de 12 anos de casa. Então, eles conhecem bastante os produtos, sabem qual tecnologia, e ele consegue entender qual é a necessidade do cliente para ofertar o produto que é mais adequado para aquela necessidade, para você não ter que pagar mais do que precisa para o seu uso. E a tecnologia tem até ajudado a loja física, né? Quando a gente criou uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar o vendedor a abordar o cliente online, através do CRM, então hoje via WhatsApp, quando você acessa o site, olha um produto, esse lead vai para o vendedor, ele te pergunta, olá, Naka, se você olhou essa televisão, quer vir aqui na loja para você ver ao vivo, eu consigo te mostrar um modelo similar que tem uma condição muito boa hoje. E isso aumenta muito a conversão de venda, tem vendedor que faz 10% de conversão, a média é mais baixa do que isso, mas tem trazido muita produtividade. Então a produtividade do time de venda subiu mais de 40%, isso se reflete em um melhor atendimento para o consumidor, mais renda para o vendedor, que ele fica mais feliz, aí ele consegue deixar o
cliente também mais feliz e vai entrando num ciclo virtuoso. Loja física ainda é 60% das vendas da companhia, vai continuar bem robusto. Acho que nessa categoria é uma das categorias que tem maior penetração do e-commerce já, né? Tem outras categorias que o e-commerce ainda está crescendo, e mesmo em países desenvolvidos é mais ou menos 50-50. No mercado hoje é mais ou menos um pouquinho mais de 50% vendas online para tecnologia, eletrodomésticos, do que loja física. Mas está crescendo um pouquinho, mas a loja física continua importante e vai continuar no longo prazo, além da questão do crédito, que é mais disponível na loja física, e o consumidor que quer o crédito, ele gosta da loja física, de conversar com o vendedor, de ter um contato ali. E aquelas características que tornaram a companhia conhecida de boa parte da base da pirâmide social brasileira, do tipo de eu conversar com o vendedor, ele conseguir reduzir o preço, me dar um desconto, de negociar a condição de financiamento do crediário, tudo isso continua mesmo com o CRM do último tipo aí? Continua e com mais ferramentas para ajudar o vendedor a qual oferta que ele tem que passar para aquele cliente. Então ele consegue imputar hoje, tem um assistente virtual, qual que é a necessidade daquele cliente, quanto ele quer pagar por mês, como é que é, para saber qual o produto que eu ofereço, em qual condição de pagamento, para encaixar naquela necessidade do cliente. Além disso, né, tem muita questão do prazo de entrega. Então, as mais de 1.000 lojas físicas funcionam como mini hubs, então você tem os 25 centros de distribuição, mais as lojas físicas, para poder garantir uma entrega rápida para os clientes. Isso faz muita diferença para a venda de loja física e, inclusive, para a venda do online. Porque grande parte da venda do online, o cliente retira na loja física. Isso até aumentou na Black Friday, a gente teve um recorde de retira em loja, usando essas lojas como mini hubs. E é isso que é um diferencial grande da companhia, inclusive para venda em canais de terceiros, tem permitido a gente ter esse crescimento bastante consistente, com melhora a cada trimestre, porque é um ecossistema que tem uma vantagem estrutural sobre players menores ou que não tem a nossa escala e essa infralogística como um todo e as mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o Brasil. Pensando nessa sinergia, até onde pode ir a parceria com o Mercado Livre? As Casas Bahia podem ser o last mile do Meli? Tem muito potencial, né? Acho que o primeiro alavanca, a aliança com o Mercado Livre, ela reforçou essa vantagem estrutural de logística. Então a gente conseguiu entrar no Mercado Livre no início de novembro, já no primeiro mês de operação fomos por maior seller dentro da plataforma, vendendo bastante através do Mercado Livre por causa dessa infraestrutura logística. A gente consegue vender muito volume de produto e entregar em todo o Brasil com um bom nível de serviço, uma boa experiência do cliente, alinhado com a capilaridade da plataforma do Mercado Livre, que atinge muita gente e tal. Então, essa aliança pode se desdobrar, sim, em outras coisas, a gente tem estudado. Lá também tem venda em retiro e loja, a gente pode fazer diversos tipos de operação e tem muitas sinergias ainda para serem estudadas e que podem gerar valor, sempre com drive de gerar valor para o consumidor e que acaba gerando eficiência para ambas as companhias do lado de cá. E, Renato, uma das coisas que aconteceu em 25 que me chamou a atenção foi usar a rede para dar exposição e vitrine para marcas chinesas. Como é que tem sido isso? Isso gera uma receita diferente? Vocês tentam competir com... Qual que é o racional por trás disso? Aqui tem muita coisa, né? Acho que o mercado ele se reinventa a todo momento. Então, essa indústria passa por transformação e alguns países eles acabam investindo em tecnologia e ganhando participação de mercado. Então, lá atrás era muito os Estados Unidos e Europa, aí virou Japão, virou Coreia e agora a China cresce bastante. Os players tradicionais continuam também muito fortes, mas a gente acabou conseguindo trazer pelo menos 2 marcas novas em cada categoria, seja em televisão, seja em celular, seja em linha branca, trazendo uma oferta de produtos bastante boa para o cliente, né? Então um valor agregado bom com um custo muito competitivo, que acaba provocando a indústria que estava aqui também a se reinventar, a correr um pouco mais e trazer um produto novo, mais barato para o consumidor. Então você acaba estimulando uma competição saudável. Essa competição, né, ela melhora o poder de negociação da companhia, porque você tem mais oferta também para você comprar. Sim. E melhora, no fundo, para o consumidor. Uhum. E aí você consegue ser cada vez mais atrativo, que é o que tem permitido a gente conquistar esse crescimento a cada trimestre. O conceito é um pouco de oferecer um preço de guerrilha ou não? Não, tem um pouco, quando você está construindo marca, tem um pouco mais de investimento, então nos ajuda no investimento em mídia, investimento em retail media na loja, investimento em exposição dos seus produtos, e entra com condições bastante agressivas
para entregar um produto de qualidade para o consumidor num custo muito competitivo para você construir marca. Se a gente pegar, né, para dar uma referência, né, se olhar 3 anos atrás, produtos chineses representavam menos de 15% das compras da companhia, né? Hoje, final do ano de 25, a gente vai terminar perto de 25%. Então, realmente cresce bastante. Tem novas marcas chegando em 2026. O mercado, né, global, ele não está muito aquecido, né? Tanto a China crescendo um pouco menos que esperado, um pouco de retração na Europa e as questões tarifárias nos Estados Unidos acabaram estimulando com que fabricantes chineses que têm muita escala procurassem outros mercados. O Brasil é um mercado atrativo, um mercado muito grande, com muito potencial de crescimento. Várias dessas categorias ainda são subpenetradas, né? Você não tem o produto ainda na casa de todos os brasileiros. Então tem um potencial bastante grande e atrativo para novos players. Isso gera uma competição um pouco acima da média do resto dos países, que para o consumidor é muito bom e para a gente, enquanto varejo que negocia esses produtos, também traz oportunidade de negociação e tem contribuído para a melhora de margem gradual que a gente tem entregue. Renato, minha última pergunta. 2026, qual é a grande tendência para a companhia e para o varejo? Vai ser venda de televisão? O que dá para falar dos próximos meses? Acho que 2026 é um ano ainda de bastante disciplina e bastante cautela. Sem dúvida, como a gente comentou, tem esses fatores macroeconômicos que vão ajudar, a isenção de impostos, a questão da Copa do Mundo, que ajuda um pouquinho e cria um pouquinho mais de propensão ao consumo. A gente deve manter a consistência nossa de crescer tanto no e-commerce quanto na loja física. A tendência macro é ter um crescimento um pouco maior no e-commerce. Então, o e-commerce tende a crescer um pouco mais do que a loja física, usando a infraestrutura logística como diferencial e o crédito como diferencial da companhia. Acho que a chave do nosso plano de negócios para continuar aumentando margem é continuar crescendo o nosso negócio de crédito para o consumidor. É aqui que vem retorno sobre o capital investido e que alavanca as margens na última linha da companhia e a gente consegue ter um negócio cada vez mais saudável, mais sustentável e geração de valor. Muito bem, a gente conversou com o Renato Franklin, presidente das Casas Bahia, CEO do Grupo Casas Bahia. Renato, obrigado pela conversa, um ótimo 2026. Obrigado, Naka, foi um prazer estar aqui com você.